Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. Antes de começar esse vídeo, lembrando, sábado 21 agora de abril, lá em Belém do Pará, a segunda palestra nacional de terra plana. Estarei lá junto com o Denis, com o Rico, e convido todos aí lá na Secretaria de Educação de Ananindeua, ali coladinho com Belém do Pará, chamar todos o pessoal de Belém, ali levar a família, para vocês poderem entender um pouco mais sobre o tema, sobre o assunto. Então vamos começar o vídeo. Eu tenho visto muitos vídeos na internet. A gente vai deixar uma coisa bem clara aqui, né? A gente tem visto muito vídeo na internet falando sobre foguetes que bateram no domo, balões que bateram no domo, nuvens, né, por trás do sol, aviões passando pelo sol e tudo mais. Vários vídeos assim nesse sentido. Agora o meu grande irmão Rony, lá do canal Acordei Tarde, grande abraço pro Rony, ele até postou uns vídeos de um canal gringo, né, que afirma que um foguete poderia ter batido lá no domo. E o Rony ele não disse isso, o Rony apenas faz uma pergunta no vídeo, né? Foguete russo seria batido no domo e tal, são perguntas que o Rony apenas colocou como uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Então, na realidade, então a gente vai acabar com tudo, acabar com essa história nesse momento. Veja bem, quando a gente faz uma análise de um foguete, o que a gente consegue perceber é que todos eles, sem exceção, quando bate 70 km de altitude, ele apaga e aí eles já cortam para o CGI, né? Então, em média, entre 70 e 80 km de altitude, um foguete ele já apaga. Se aquele foguete ele estava ainda na visão de quem filmava, na realidade ele não pode ter tocado em domo algum, tá? Então, até porque 70, 80 km, a gente sabe que o Sol está em média 5.000 km, né? Em média, aí, na temática da Terra plana, pelos estudos do Dr. Samuel Rowbotham, mas aí ele pode variar ali, a gente fala em média 5.000 km, mas pode ser 4, 6, né? Variar tanto para cima quanto para baixo, e assim também a altitude da Lua, é o que a gente espera. Veja bem, 5.000 km em média. A gente está falando de um foguete que estava a 70 km, né? E se o domo está acima do Sol e da Lua, foguete algum poderia bater em nada, né? Eles consideram, por exemplo, a órbita baixa da Terra, tá? 2.000 km, ok? O Sol ele está acima da órbita baixa da Terra. Portanto, nenhum foguete, nenhum avião, não se tem nuvens acima dessa, por exemplo, acima de milhares de quilômetros, não se pode mais ter nuvens. O que a gente tem ali são camadas atmosféricas, são camadas atmosféricas, tá? Por exemplo, a ionosfera, a partir de 500, de 1.000 quilômetros, e essa camada ela vai ficando cada vez mais intensa. Ela é composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados. O Sol é o responsável por liberar elétrons livres ali. Portanto, essa camada, quanto mais se aproxima do Sol, mais eletricamente carregada ela vai ficando. Por isso é impossível passar dali. Entende? Por isso o homem não vai à Lua, coisa nenhuma. Por isso o homem não vai a lugar algum. É por isso que essas coisas a gente tem que deixar bem clara. Então o avião não pode chegar perto do Sol. Ali não tem como mais compor nuvens a essa altitude, né? Porque isso é um evento que acontece aqui na troposfera, né? E você tem aquelas nuvens que tem um pouco mais de altitude, né? Que fica um pouco, que tem alguma altitude maior, mas quando você pega, por exemplo, um balão a 35 quilômetros, esse balão já está acima dessas nuvens, até mais altas, né? Então, na realidade, a gente pode imaginar ainda nuvens até mais alto. Agora, nuvens a 5.000 quilômetros, a 1.000 quilômetros, elas não se formam mais nuvens. Portanto, é para acabar com essa história, de uma vez por todas, de foguete batendo domo, de avião passar no Sol, né? Então, o que acontece, gente? Você tem o Sol ali, em média, 5.000, 4.000, não importa, né? A gente não tem ali o número certo ainda, mas 4.000, 5.000 quilômetros. A órbita baixa da Terra vai até 2.000 quilômetros. Eu posso suportar, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, a ideia de satélites orbitais, tá? Justamente trabalhando por confinamento magnético, assim como o próprio Sol e Lua. E é possível.
satélites orbitais. Mas a gente sabe que satélite geoestacionário já vai para outro campo. Satélites que estariam a 35 mil quilômetros, a 25 mil quilômetros. Isso aí é surreal e fora do comum. A 9 mil quilômetros. Não passamos da órbita baixa, como todos os engenheiros, todos os astronautas, né, que supostamente estariam na ISS, eles falam que eles estão lutando para encontrar uma forma, o próprio Barack Obama declarou isso, que eles estão lutando para encontrar uma forma de ultrapassar essa órbita baixa. Justamente é o que eles chamam, porque é um local de alta irradiação, muito eletricamente carregado, a ionosfera, portanto, tudo que passa dali é destruído. Então eles chamam, até eles elaboraram lá a questão do cinturão de Van Allen e tudo mais. Então nós sabemos que até 2.000 quilômetros, pelo menos, nada passa. Né? O que vai a partir daí, se a camada da ionosfera com certeza vai ficando cada vez mais carregada, porque ela vai se aproximando do Sol, que é o maior agente ionizador dessa camada. Isso aí não sou eu que estou falando, qualquer um pode pesquisar. Então o que acontece? Essa camada ela vai ficando cada vez mais densa e eletricamente carregada. Estou falando em questão de magnetismo e eletricidade, ok? Então não adianta. E depois disso vem o Sol, né? Depois disso que virá o firmamento, o domo. Então, na realidade, dizer que foguete que a gente vê ali aceso ainda a 70 km de altitude, bater em domo, entendeu? No caso dos aviões, foi porque em direção, que o Almirante Byrd fala, foi porque eles foram em direção à Antártida, né? A cúpula ela se fecha. Então, passando da Antártida, dos paredões de gelo, ele indo naquela direção, em linha reta, é óbvio que a cúpula ela vai se fechar. Então, ali pode acontecer o segundo a narrativa do Almirante Byrd. Os aviões se desintegravam numa espécie de barreira intransponível e vários pilotos morreram. Eles inclusive pensaram que era uma tecnologia nazista na época, né? Mas na realidade não era isso. Então, agora, geralmente os foguetes são lançados próximos à linha do Equador, ali no Cabo Canaveral, aqui na Guiana, ou então do Cazaquistão. Então aqui, nessa localidade, né, o firmamento é bem alto. Ele vai se fechando lá pro lado da Antártida, mas ali é bem alto. Então, dizer que foguete bateu no domo, balão bateu no domo, então isso aí, na realidade, é muito complicado a gente afirmar isso assim, partindo da linha do Equador. Se você for lá já pro lado da Antártida, aí sim. Aí a gente soltando balão, já que a cúpula vai se fechando, já é outra questão, e a forma que ela vai se fechando, como ela se comporta, a sua composição, ainda é objeto de estudo, tá? Então, na realidade, é só para a gente encerrar essa questão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar aqui. Então é isso, gente, é basicamente isso. São camadas que vão... a baixa órbita, ela vai ali até 1.500, 2.000 quilômetros, e 2.000 quilômetros, tá? A gente vê esses foguetes aí ainda acesos a 70 quilômetros. Olha a diferença, 70 para 2.000 quilômetros, né? Sol, pessoal, eu vi um avião passando por terra do Sol, eu vi uma nuvem, um pássaro, né? Na realidade, então, gente, isso é algo fora do comum e surreal. E fora que a gente não sabe se nesse meio termo, acima disso ainda, a gente tem um vácuo absoluto, alguma coisa nesse sentido, né? Isso aí também pode ser objeto de estudo, mas ali para cima do Sol, já depois vamos botar de 8.000 quilômetros, existe alguma espécie de vácuo, e como o nosso irmão falou, que ele é tão implacável que ele distorce, quando você faz se você errar a mão ali, quando ele faz experimentos lá com caldeira, esse vácuo ele distorce chapas de aço de 12 milímetros. Então, na realidade, por isso que eles ficam estudando e tentando uma forma de passar dessa órbita baixa, nunca conseguiram. Então, na realidade, até o irmão lá do canal Inteligentista fez outro vídeo fantástico sobre a ida do homem à Lua. Agora, até sugiro que todos vão lá ver. E esse agora é o vídeo do Acordei Tarde, que o meu irmão Rony botou lá, fazendo uma pergunta apenas, né? Esse foguete teria batido no domo e tal. Assim como, então eu vou botando o vídeo aí para vocês verem, você percebe que o foguete ali ainda está aceso, né? O foguete ali, você está dando para ver ali, no máximo 70 a 80 mil quilômetros, que nesse momento ele apaga, e aí a gente sabe onde ele vai parar na realidade, né? A gente sabe que não vai botar nada em lugar nenhum. Como eu canso de falar aqui, mas isso está muito longe do Sol, isso está muito longe do domo, não tem nem, sabe, os 70, 80 quilômetros em relação ao Sol a 5.000 quilômetros, ou 4.000, seja lá o que for.
e o domo acima disso ainda, então é impossível, tá? É improvável e não tem nenhuma condição disso acontecer. Inclusive o Rony colocou outro sobre que causou lá umas ondulações. Justamente foi o caso do foguete da SpaceX, o caso do foguete do Falcon 9, que foi solto em 2017 para lançar um suposto satélite em órbita baixa, um satélite orbital a 720 quilômetros, um satélite SES, um satélite de Luxemburgo. E aí ele foi muito na vertical e ele causou um transtorno na ionosfera, né, quando ele atingiu lá uma determinada. Isso causou, inclusive, foi tema e notícia em vários sites, causou perturbações, inclusive na rede, parcial na rede de GPS. Aí quando o Bruno chega aqui e diz, eu apresento minhas teorias sobre os sinais serem captados na ionosfera, o pessoal chama de ignorante, que é burro, que não entende nada, e aí a prova que o foguete da SpaceX, por ter ido muito na vertical, ele causou essas perturbações, provocando problemas na comunicação dos GPS. Então causando um buraco, uma espécie de buraco na ionosfera e causando problemas. Então, da onde é captado os sinais, eu canso de falar aqui, né? Até pelo experimento do Jucimar, do irmão Jucimar lá, que em faixas, ele mostrando que em faixas da ionosfera ele consegue pegar sinais na parabólica. Então é isso, gente. É mais ou menos por aí. É só para deixar isso bem claro. E é isso aí. Dia 21, então não tem negócio de foguete bater em domo, balão, né? Foguete, nuvens passando por detrás do Sol. Não tem altitude para isso, né? Até porque quando chega nessa camada é improvável, na altura do Sol e tal, é apenas ionosfera, uma camada de elementos químicos eletricamente carregados, composta de íons, e que são responsáveis, inclusive, por sinais de telecomunicações e das comunicações como um todo, e tudo isso também, claro, atrelado aos cabos de fibra ótica, e aí sim, satélites, balões, que são balões no caso. Hoje eu aceito apenas os orbitais, trabalhando ali no confinamento magnético. Geoestacionário, nem pensar, somente na mente do Arthur C. Clarke e nos livros de ficção científica. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e mamãe não vê. Grande abraço.